E a gente tem aí bastante coisa. I'm so happy for us to de a gente estar aqui de volta, né, para seguir com o nosso semestre. A gente tem algumas aulas para repor, né? E daí a gente vai organizando e combinando direitinho essas aulas, tá? Se vocês ouvirem um barulho, eu moro num condomínio, então às vezes está tendo uma batida, algum apartamento está fazendo algum serviço, e daí, se estiver muito incomodando, a gente dá um jeito aqui, tá? Eu sou de Mossoró, né? Moro em Mossoró, e por enquanto que a gente está no meio dessa loucura, nessa pandemia, né? A gente vai ter essas aulas aqui, como você já vem tendo, né? Desde que começou o semestre. Então, it's a pleasure, né? Prazer estar aqui. E a gente tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para passar para vocês. Mas, obviamente, eu não vou chegar e jogar, ok? Não é assim, né? A gente vai conversando. Eu quero saber um pouco como se feito com o inglês, né? A gente sabe que o importante do idioma é tá tendo esse contato, né? Se possível, diariamente, nem que seja 5 minutos, 10 minutos. E é importante, né? Essa questão do contato com o idioma, né? Então, vou conversar aqui um pouco com vocês, antes de a gente entrar aqui mais ou menos no nosso cronograma, né? E eu gostaria de saber quando foi que vocês tiveram a última aula. Quem lembra da última aula de inglês que vocês tiveram com o antigo professor? E se alguém consegue lembrar sobre o que vocês estavam vendo, né? Eu tenho aqui o cronograma, eu tenho mais ou menos né, o que a gente vai poder trabalhar. E daí vocês vão me dizendo. O áudio está atrasado? O meu tá normal. Normal? Como você está vendo, eu estou usando um microfone. Eu uso esse microfone numa interface de áudio, onde vocês conseguem ouvir minha voz mais limpa, né, mais profissional do que os fones de ouvido. Né? Aqueles fones de ouvido, por exemplo, de Corroy, consegue pegar todo o ambiente, né? Aqui ele tenta. Então, alguém consegue lembrar, gente, do que vocês viram? Na última matéria, será eu acho que a gente viu sobre os verbos, ou sei lá, eu acho que foi os adjetivos, ou leitura, alguém lembra? Porque, assim, de qualquer forma, a gente vai começar aqui com algumas revisões, tá, gente? Quem puder ver lá no Swap, por enquanto eu estou sem acesso ao Swap, né? Mas, assim, quem puder lá... Oi. Eu acho que os assuntos eram presente contínuo, a simple present. A gente também estava estudando modais. Os verbos, os modais. Ótimo. Jean, rapidinho, beleza. Aqui, eu entrei, já tá gravando. Sim. Acho que alguém colocou para gravar, tá? Foi. Já tá gravando, tá? Jean, com relação a essas aulas aí que estão, a gente combinou de os professores fazerem uma pequena revisão, como você está falando aí, a gente combinou com o professor fazer uma pequena revisão para dar continuidade ao conteúdo, tá? Gente, tenham todos uma boa aula aí, já está gravando. Quando encerrar, quem foi que colocou para gravar, Jean? Acho que foi Alan. Alan? Foi? Alan, eu acho que foi. Quando encerrar a aula, por favor, você encerra. E aí eu baixo no meu, que vem para o meu e-mail, o link, aí eu baixo a aula e jogo no meu YouTube e já boto no grupo lá do Sala de Aula, tá? E é isso, então. Jean, tem uma boa aula aí vocês, viu? Tchau. Muito obrigado, Júlio. Thank you. Mas, ok, beleza. Pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho sobre mim, né? Como professor de inglês. Eu acho que é interessante vocês me conhecerem. Conjunção, muito legal. Tem uma aula super bacana sobre conjunções. Porque, vamos lá, vamos entender um pouco, né? A gente vai aprender coisas para ler em inglês, né? Como vocês já sabem, a gente vai ler inglês. Mas isso não quer dizer que a gente vai... Professor, quer dizer que eu não posso aprender a falar? Pode sim. O que vocês puderem tirar dúvidas sobre como é que eu posso falar isso, como é a pronúncia daquilo, obviamente a gente vai fazer, tá?
Mas o grande escopo desse curso, né, desses anos que vocês estão no ensino médio, é entender a língua no geral, né? Isso, poder ler um texto no Enem, ou numa prova, futuramente numa prova de concurso, ou, né, ouvir e entender o Grammy, né? E é isso, né? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a minha história com o inglês. Porque eu falo para as pessoas, Jean, você aprendeu inglês sozinho, então você é expert, você tem um QI diferenciado. Não, nada disso. Né? Não tenho QI mais do que ninguém, não sou mais inteligente do que ninguém. Quando eu tenho a idade de vocês, quando eu estava no ensino médio, eu decidi me expor ao inglês. Ah, mas como, professor? Que a gente mora no Brasil, em Mossoró, como é que você vai estar exposto ao inglês? Na época, eu acho que não tinha nem YouTube ainda. Mas aí minha mãe comprou um DVD, um aparelho de DVD, colocou. Eu não tinha fé, porque daí eu conseguia colocar, antigamente, olhar nas fitas, né? Tem que rebobinar as fitas e tal. Mas quando a minha mãe comprou um DVD, que eu comecei a colocar, assistir os filmes em DVD, e as séries também, eu começava a colocar ali as legendas em inglês, o áudio em inglês. Provavelmente todo professor de inglês vai falar isso para vocês, antes de mim ou depois de mim, quem vier. Por quê? Porque quando a gente se expõe àquele negócio ali, aquele som diferente, aquelas falas diferentes, a gente fica, caramba, primeiro a gente se sente um pouco estranho, né? Por isso que a primeira coisa, quando a gente fala inglês, a pessoa, vixe, não tô entendendo nada. Não. É porque a gente não tem costume, né? Então, é interessante. No meu caso, pessoal, eu estava no ensino médio e eu não me dava muito bem com as disciplinas de cálculo. Eu não conseguia. A tabuada, eu acho que só consegui aprender pouquíssimo, né? Depois de adulto foi que eu tive que aprender realmente, mas na época do ensino médio, assim, eu estava mais adulto, eu tive que aprender, mas na época do ensino médio, eu não conseguia muito me dar bem com as... Mas como eu já gostava de música e tal, já tocava guitarra também, então a música me ajudou um pouco. Então foi quando eu comecei a traduzir as músicas devagarzinho, entendendo ali. E na escola, nas aulas de inglês, ali pelo segundo ano, terceiro ano, eu saía lá do meio de trás, eu ia para frente da turma, né? Eu ia lá para sentar ali na frente, porque eu queria explorar mais o professor e tirar todas as minhas dúvidas com ele que eu trazia de casa. Então, uma vez que eu consegui dominar muito bem a gramática, nossa, foi a melhor coisa, porque quando eu ia ouvir uma música, ou quando eu ia assistir um filme, mesmo com a legenda em inglês, eu lia ali a legenda, eu já entendia a estrutura das frases. Porque na gramática na escola eu estava ali toda hora com o professor tirando as dúvidas, sabendo o que eram os verbos, o que era a conjunção, o que era auxiliar. Então a leitura me ajudou logo de cara. Então por isso que é super comum, professor, se eu ler eu consigo entender, agora para falar eu já não consigo. É unanimidade. É unanimidade. A maioria dos alunos brasileiros, né, consegue entender, consegue ler, porque vai ali traduzindo e tal, mas não consegue falar. Isso porque deve, de fato, também, gente, que nossa língua é totalmente diferente do inglês, né? O inglês vem lá do saxão, lá de cima, e o português tem origem latim, né? Então, são línguas totalmente diferentes. Por isso que a gente acha mais parecido falar com o espanhol, né? Quando alguém fala em espanhol, a gente consegue entender um pouco mais. Porque são línguas próximas. Em inglês, não. Tem outro fonema, tem outra, né? Tem tudo. É tudo diferente. Então, é muito importante, principalmente vocês agora estão aí no ensino médio, né? Daqui a 2 anos, né? Vão fazer... 2 anos vão fazer o Enem? 2 anos, né? Vão fazer o Enem, então, tipo, é importante, o quanto antes, quanto você colocar o inglês como uma disciplina, que não é somente uma disciplina porque eu preciso saber, porque vai cair no Enem, não, né? Hoje é a língua do mundo, tudo é inglês. Eu não preciso falar isso para vocês, vocês já sabem, mas tudo é inglês.
para onde você vai? Se eu não consigo falar japonês e o japonês sabe falar português, a gente vai escolher o inglês para se comunicar. Os artigos científicos é tudo em inglês, né? Os programas de computadores são tudo em inglês. Então, é importante, né, saber pelo menos ler, ter noção das palavras, de como elas se estruturam juntos. Então, quando eu estava ali aprendendo ali no ensino médio, que eu comecei a entender, os verbos modais, eu consigo usar ele para isso, para então tudo era questão de expressar, né? O que é que eu quero, o que é que eu preciso, que palavras eu preciso para poder expressar alguma coisa. É quase do mesmo jeito quando a gente está aprendendo português, quando a gente está ali pequenininho, né? A gente está só ouvindo, criança ali hoje em dia as crianças com 1 ano já tá falando, né? Mas eu demorei mais tempo. Mas é só de ouvir, ouvindo. Até porque para falar, gente, as crianças, né, os bebês, eles não precisam nem escrever e nem ler para poder falar e se comunicar, né? Como é que eles aprendem? Só sendo exposto. Estão ouvindo ele toda hora, relacionando o som com os contextos, né? Papai, mamãe, miau, uau, uau, e assim vai assimilando os sons com as coisas. Depois, lá para os 5 anos, que ele começa a ler e escrever, né? Mas vamos falar, assim, continuando falando um pouco sobre mim, né? Gente, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a minha relação com o inglês, que talvez possam ajudar vocês de alguma forma, né? E quando eu comecei, acho que eu consegui me comunicar em inglês já com uns 6 meses de estudo, ou menos, né? Acho que talvez foi uns 4 meses e eu já estava falando inglês. E todo mundo, como assim? Tal, sem curso? Eu poderia, com os recursos que a gente tem hoje, eu poderia inclusive até diminuir esse tempo. Que isso foi o que? Mais ou menos uns 15 anos atrás. Que eu comecei a aprender inglês. Eu decidi, vou aprender aqui. Eu gosto muito de música, né? Eu sou músico também, sou envolvido com bandas e tal. E as músicas que eu ouvi ali é tudo internacional, então eu teria que, né? Fui ligando uma coisa com a outra. É super interessante a gente tentar encontrar uma forma de aprender inglês com aquilo que a gente gosta, né? Tem gente que gosta de videogame, tem gente que gosta de assistir o Grammy, né? Gosta de cinema, gosta de série, gosta de livros, gosta de literatura, né? Gosta de saber um pouco mais sobre a parte técnica de computação. Então, você vai atrelando isso aí para o que você gosta, porque você vai aprender e ao mesmo tempo, né, gostando. Então, no meu caso, foi a música e os filmes, né? Então, tem um filme chamado A Lagoa Azul, eu assisti 1000 vezes ele em inglês, já sabia até de cor e decorar das falas e eu ia repetindo, né? Aquele seriado Friends também, eu assistia muito Friends na SBT e eu ficava, caramba, que massa. No SBT era em português, né? Mas daí eu conseguia, na época tinha aquelas parabólicas bem grandes, se você mudasse um canal ele ficava em inglês. Então eu conseguia ter esse certo tipo, ainda bem limitado, mas eu tinha um certo tipo de exposição. Hoje em dia, com rede social, com aplicativo, com smartphone, com internet, com YouTube, nossa, aí quando minha mãe colocou a internet na minha casa, na casa da que a gente morava com ela, aí pronto, meu inglês disparou, porque eu comecei a ouvir podcasts, né? Hoje em dia já tem podcast, na época não tinha Spotify, não tinha essas coisas. Eu tinha que baixar, ia no site do podcast, baixava o podcast, baixava a leitura lá e ficava ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Por quê? Por que eu consegui entender? Por que eu consegui entender inglês bem? Né? Eu tô falando assim nas leituras, porque eu consegui dominar a gramática. Eu consegui, de fato, dominar a gramática na escola, no ensino médio, né? Para falar inglês, a gente tem que buscar isso à parte, né? Para falar mesmo, buscar à parte. Então, e eu consegui buscar isso. Eu ouvia música, eu ia falar, ouvia, ficava gravando a minha voz. Então, isso vai ajudando. Depois disso, eu já comecei a dar aula de inglês, né? Já comecei a dar aula de inglês, acho que uns 5, 6 meses depois que eu comecei a estudar mesmo, né? Eu ainda no ensino médio, no terceiro ano, que na minha época ia até o terceiro ano. Na minha época, eu já comecei a dar aula para os meus amigos que estudavam comigo, né? Já consegui dominar a gramática.
E em breve eu já estava dando aula num cursinho de inglês aqui na cidade, né? E já entrei na universidade para letras em inglês. Então eu já fui muito decidido que era isso que eu queria fazer, ser professor de inglês. Então eu já entrei na universidade, já me formei, né? Já dei uma rodada aí no mundo, já fui morar fora, morei em Dublin, na Irlanda. Não sei se alguém já ouviu falar desse país chamado Irlanda, fica ali perto da Inglaterra. Morei lá, né? Lá eu dei aula de inglês, trabalhei como músico, trabalhei em pubs e assim vai, né? O inglês abriu muitas portas para mim, né? E eu tenho ajudado muita gente, né? Eu tenho um curso online também, chamado NIC, que é um curso que eu ajudo pessoas que querem aprender inglês, né? E pessoas que querem migrar para outros países. Então, eles precisam de um certificado de proficiência. E daí eu vou lá, ajudo a eles conseguirem esse certificado e aí a gente vai, eles vão seguir no caminho deles, né? Então, é muito bem isso aí. Quando foi em 2017, eu passei como professor substituto no IFRN de São Gonçalo, e lá eu passei apenas um semestre, mas foi suficiente para eu implantar lá um projeto bem bacana, que era aprender inglês com podcasts e videocasts para os alunos. Então eu dei essa oficina lá, foi bem bacana, lotou, porque era muita gente que poxa, eu posso aprender inglês em casa, eu posso aprender inglês sozinho, basta apenas eu ter os recursos e ter vontade, né? Então, eu fui lá, eu pretendo fazer também essa oficina com vocês em breve, né? Onde eu dou dicas, né? Eu mostro realmente aqui, ó, vocês vão usar essa ferramenta. Todo mundo sabe que a gente tem as habilidades de inglês. Quem consegue me dizer em inglês as habilidades? Alguém sabe? Em inglês, as 4 habilidades que a gente tem. É escutar, ouvir, falar e a gramática, só que falando em inglês. Inglês, escutar, é listening. Vamos lá. Listening. Speaking. Grammarly. Aí tem, ó. Aí tem o listen. Exatamente. Tem o listening, né? O reading, que é ler. O writing, né? O writing, escrever. E o speaking, né? Que é falar. Então são essas 4 abilities. Oi. Spoken. Oi? A palavra spoken. Spoken é o passado de speak. A gente, eu falava na ementa de vocês, lá do curso de vocês, que esse semestre a gente vai aprender os passados dos verbos, né? Vocês aprenderam os verbos, a gente vai fazer uma revisão sobre o presente simples, o present continuous, o conjunctions, tudo isso. A gente vai fazer uma revisãozinha aí nas próximas aulas, né? A gente tem 4 encontros síncronos, né? Para poder repor, né? Até março, a gente precisa repor esses momentos síncronos, né? Então, a gente vai ter bastante tempo para poder trabalhar isso aí. Ao mesmo tempo que vai ser um pouco corrido, né? Então, a partir da próxima semana, eu já gostaria de marcar com vocês, por exemplo, quando for na segunda-feira da próxima semana, a gente já marca um dia na própria semana, né? De como a gente pode fazer essa aula, já contando as 4 aulas que a gente precisa, esses 4 encontros síncronos que a gente precisa fazer. Mas a gente, no caso, a gente vai falar sobre, Vitor, sobre os verbos no passado também, né? Esse semestre, né, a gente vai trabalhar muito os verbos no passado. Não somente os verbos regulares, mas os irregulares, porque o spoken, essa palavra spoken, é irregular, porque o verbo speak, ele é irregular. Então, gente, é super importante a gente já saber assim, caramba, se eu quero aprender inglês, a gramática é muito importante, né? Aprender inglês, aprender a falar inglês é outra coisa. Porque é muito comum a gente, como é que se diz? A gente bota como uma coisa só. Não, não é uma coisa só. Eu conheço professores de inglês que ensinam inglês e que não falam inglês fluente.
Mas como assim? Porque ele ensina a gramática, ele ensina a estrutura da língua. Não necessariamente ele está ensinando a você falar. Então, são coisas diferentes. São habilidades diferentes, né? Então, a gente vai falar sobre os verbos. Os verbos, a gente vai começar hoje falando um pouco sobre o present simple, né? Os verbos, dar uma revisada, dar uma relembrada das estruturas básicas das frases em inglês, para que vocês vejam lá do primeiro ano, vocês né, tenham uma revisão também do que vocês viram no primeiro ano. E daí, aos poucos, a gente vai falar também um pouco sobre os tempos verbais, no geral, passado, participo passado, presente e futuro, né? O present continuous, né, que é o presente continuous, ou seja, que está acontecendo no momento. Então, tem bastante coisa para a gente ver, tá? Então, só para a gente fechar essa questão aqui do spoken, né? Ele não é nem passado, ele é participo passado. É a terceira forma do verbo. A gente tem 3 formas do verbo: presente, passado e participo passado, né? Que é o ado em inglês, o ido, né? Então a gente vai ter essas 3 formas. E o futuro? O futuro não tem forma porque ele apenas acrescenta o auxiliar will. I will go, né? Eu irei. Então assim a gente vai trabalhando nesses tempos verbais, que é muito importante para que você, quando você vê um texto em inglês, quando você vê uma frase, quando você ouvir uma frase, você já identificar o tempo, né? Então, gente, é muito importante saber os tempos verbais. Se eu vou ler um texto, eu preciso saber se ele é do presente, se está falando no futuro, se está falando do passado. Eu preciso, a primeira coisa que tem que fazer é isso, né? Então, hoje, eu vou aqui apresentar para vocês um pouco sobre esse present simple. Então, quem for tendo dúvida, pode falar, tá? Não se acanhe, pode perguntar. Eu vou deixar também ainda essa semana um material lá no Google Sala de Aula, né? Que eu acho que é o tempo. Acho que daqui para amanhã ou quarta-feira eu já vou ter acesso ao Swap. Eu já vou colocar lá para vocês as atividades para vocês irem praticando em casa também, tá? Alguns vídeos também, para vocês irem aos poucos indo dando essa revisão. Não adianta a gente ir agora diretamente para os verbos no passado, para as coisas que a gente precisa ver agora mais do segundo ano, porque senão tem que ter uma conexão com o que vocês já viram, que foram o present, né? O present continuous, o present simples, os verbos, os conjunctions e o adjetivo. Quem puder depois, ainda hoje, no intervalo, quem puder pegar lá no Swap o que vocês viram no primeiro ano, né? Das últimas aulas, que vocês possam me mandar aqui de alguma forma. A gente tem que ver. Não é necessário ser isso hoje, mas como eu vou ter acesso ao Swap nos próximos dias, eu posso ter ver isso. Mas caso eu tenha alguma dúvida, eu peço para vocês olharem lá e me dizer, beleza? Mas vamos lá. Hoje eu vou apresentar aqui o Simple Present. Né? Deixa eu só abrir aqui ele. Pronto. Confirmem para mim se vocês conseguem ver, por favor. Alguém consegue ver? Todo mundo consegue ver aí o slide? Sim, professor. Thank you. Thank you very much. Vamos lá. Simple Present. Gente, independente de qual idioma estudamos, como eu falei agora, os tempos verbais são pauta para discussão e questionamento. Você sabe, por exemplo, como em quais situações utilizar o presente indicativo no português? Não é tão fácil, né? E que o primo gringo dele é o Simple Present. Presente do indicativo, né? Ou presente simples. Talvez não esperava por essa, né? Então, os conceitos básicos, né? Para que você aprenda o presente simples de maneira eficaz, é necessário começar a surgir a partir dos princípios básicos. Considera esses conceitos imprescindíveis para uma melhor compreensão de tudo que a gente vai discutir aqui. Então, professor, a gente já viu os presentes, ele é o princípio de tudo? Sim. Se a gente não conseguir
expressar alguma coisa no presente agora, vai ser um pouco difícil a gente explicar em outros tempos, né? Vai ser um pouco mais complicado entender alguns textos e etc. Então, o que é o presente simples? Né? Podemos usar o simple present, né, para falar que alguma coisa acontece o tempo todo ou repetidamente, como hobbies, hábitos, acontecimentos diários ou algo que acontece com uma certa frequência. Alguém poderia me dizer em inglês, tá? Quem conseguir, quem não conseguir não tem problema, pode falar, pode abrir o microfone e falar, tá? Não tem problema não. Como eu posso usar? Como é que eu posso descrever algo, um hábito em inglês? Um hábito. Today, I play football. Hoje eu jogo futebol. Very good. Tipo, exatamente. Aí você já está usando um advérbio de tempo. Você está adicionando mais uma coisa ao presente simples, entende? Professor, posso tentar de novo? Pode, não, mas está certo, viu? Tá certo, você tá certo. Okay. Today I play soccer, né? Mas para ficar como se fosse um hábito, eu posso colocar every day I play football. Yeah. Vamos lá. I play soccer every day. Mas, pessoal, não é futebol, não? Bom, o futebol, ele só é futebol na Inglaterra, naquele país Inglaterra, tá? Que é o futebol que a gente chuta com a bola e tal. Mas pro resto do mundo, pro inglês internacional no geral, é soccer, né? Só pra gente recorrigir aqui. E o futebol lá nos Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte, é aquele que o pessoal bate um no outro, né? O futebol americano, o American Football. Então, para o futebol no geral, como esporte, a gente vai usar soccer, ok? Aí a gente vai fazer o seguinte: every day I play soccer. Ok, você está especificando, né, a frequência de que quantas vezes você joga futebol. É um hábito, é sim. Mas ainda é mais simples do que isso. Ainda é mais simples do que o presente simples, ele é somente um pronome e um verbo. Por exemplo, I teach English. I teach English. É um hábito. Eu não estou especificando quando, ou quantas vezes na semana, ou desde quando. Apenas uma verdade universal, né? I teach English. Por quê? Porque eu sou professor. Então, como hobbies, I play the guitar. Né? I play the guitar. Então, o present simples, ele é bem simples mesmo. Ele é um pronome, é um sujeito, e um verbo ali para dizer, para complementar. Aí sim, você está complementando a frequência. É interessante porque você já está usando um adjetivo. Então, se você vê, em cada frase que a gente fala, tudo é identificado, né? A gente tem um sujeito, verbo, tem o complemento, né? Esse complemento foi o adjetivo foi o advérbio que você usou, every day, né? Todo dia. Então, esse é o princípio básico da língua, né? É a gente poder, né, expressar, falar alguma coisa que acontece, como fala aqui, ó, o tempo todo, repetidamente. I study in IFRN. I study in IFRN, né? Ou seja, você estuda no IF, é uma verdade, é algo que é um hábito, é um acontecimento diário, né? Então, o present simple nada mais nada menos é isso, é quando a gente quer expressar um hábito, né? I watch TV, I play video games, né? Tudo isso são hábitos diários. Ó, aí aqui, né, ó, I study from Monday to Friday. Tá? I study from Monday to Friday. Tem a traduçãozinha aqui, ó, de lado. Eu não vou ler as traduções. Então, preciso que vocês
realmente confirmem que estão vendo a apresentação, tá? Quem não estiver vendo, por favor, fale, tá? Por quê? Porque eu não vou falar a tradução. Por quê, professor? Porque já em português vocês já sabem ler, já estão vendo, né? Então não preciso. Eu vou focar aqui na pronúncia da frase em inglês para que vocês vá relacionando o que vocês escutam da minha boca com o que está escrito em inglês. E vocês vão aí, ó, vai colocando, vai fixando bem direitinho, né? I study from Monday to Friday. Ou seja, é uma ideia que alguma coisa acontece repetidamente, de segunda até sexta, né? Jesse plays tennis. Uma ideia de hobby. Por que que aqui em Jesse tá com um S, o verbo? Alguém sabe me dizer? Porque senão esse play seria jogador. Aí, para jogar, a gente coloca assim. Eu acredito que poderia ser two plays, que para deixar no infinitivo. O two, acho que ele deixa no infinitivo. Beleza. Aí, nesse caso, não precisa do infinitivo, porque já se subtende. Subtende que ele tá ali, tá? Então, ele não precisa falar. Ele tá com S, gente, por quê? É Victor tá falando, né, Victor? Porque eu tô sem, eu tô só aqui. Tô falando aqui com o Vitor, tá, pessoal? Mas quem quiser falar também, pode abrir o microfone e pode falar, né? É muito legal a gente ter essa troca também, né? Não fique só, pode falar quem tiver dúvida. Se a dúvida de Vitor tá servindo para todo mundo, ok também, beleza? Então vamos lá. Jesse plays tennis. Esse Szinho aí é porque, gente, para a terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, o verbo, ele ganha S. É apenas uma regrazinha, né? O player é jogador, então já muda a palavra, então já é outra palavra, tá? Eu vou falar aqui sobre os verbos também, né? Então, os verbos e os praticantes da ação. Mas eu vou parar aqui rapidinho, porque foi interessante o Vitor falar sobre isso, sobre o jogador. Mas eu vou vou falar uma coisa aqui para vocês que eu acho que vai ser tipo assim um plot twister. Como que eu não sei se vocês já sabem disso, mas eu vou falar. Eu acho que grande todo mundo já deve saber, mas eu vou. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Só um minutinho, gente. Deixa eu abrir aqui o. Não quero sair um pouco do tópico, a gente não vai sair do tópico, que tem a ver também com o verbo, né? Então, tem a ver tem a ver também com o presente. Gente. Mas o que eu quero dizer é que todo verbo que eu acrescentar, alguém sabe dessa regrinha? Todo verbo que eu acrescentar, eu tenho um verbo, aí eu acrescento ele um ER no final e um OR, ele se transforma em quê? Se transforma, tipo, eu vou dar um exemplo prático para explicar o que eu quero falar. Play, um R no final fica player. Então, joga, fica jogador. Então, eu acho que é isso. Perfeito, exatamente. É isso mesmo. Vou abrir aqui, ó, o Word para vocês para explicar. É exatamente isso. Quando a gente acrescenta um ER ou um OR no final dos verbos, deixa eu aumentar aqui para 48. Abrir aqui o Word, tá? Quem não estiver vendo, me fala que daí a gente vê como compartilhar. Mas a regra geral, né, como o Vitor apontou, a gente tem o verbo play, né? O verbo play, ele está aqui no presente. A gente está falando sobre o presente. Play. Quando eu acrescento o ER,
ele vira o praticante da ação. Player. Por isso que teacher é teacher. Porque o verbo ensinar é teach. Um acrescento o ER, vira professor. Né? Esse dia eu estava dando uma aula, eu falei, teach é ensinar. Teacher é o quê? Ah, o menino, ensinador, professor. Não, não é ensinador, não, é professor, né? A gente precisa traduzir totalmente ao pé da letra. Então, se eu tenho aqui esse verbo aqui, que vocês já devem saber, operate. Operate, né? Ele parece um verbo em português também. Se eu falo operate, o verbo operar, eu acrescento o OR e fica operador. Operator. E assim para tudo. Por isso que drive é dirigir e driver é motorista. Por isso que direct é dirigir da forma administracional, né? Director é o diretor. E assim por diante. Então, verbos com ER, palavras que terminam com ER e OR, eles vão virar o sujeito, né? Eles vão virar o praticante da ação. Por isso que ali dava certo, tá? Professor, Não dava certo ser player. Sim. às 9h45, nós temos a hora da pausa, 15 minutos. Aí falta 10 horas. Ah, é? Rapaz, tá sendo rápido, viu? Vixe, nem. É aula boa. Pois beleza. Daqui a pouco a gente volta, né? Às 10 horas, beleza? Então eu vou deixar já aqui o PowerPoint. Aí vocês podem voltar daqui a 15 minutos, né? Até mais, pessoal, já. Vou tomar aqui uma água. 10 o'clock, yes.